Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Física no Cerrado. Para aqueles que não me conhecem, sou o professor Gesiel. Estou gravando aí algumas questões, resolvendo questões do Enem e explorando essas questões ao máximo, olhando ali quais são os conteúdos de física relacionados e explorando, fazendo uma revisão desses conteúdos. Essa é a proposta do canal. Eu espero que vocês gostem, compartilhem, se inscrevam no canal, divulguem, ajude a atingir o máximo de pessoas possível. A questão de hoje é a questão de número 103, na prova de 2019, e ela diz o seguinte: os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. Então ele já está relacionando aqui para a gente essa característica desse tipo de estrutura com a percepção de cores. Já é uma informação aqui relevante. As diversas cores que enxergamos são resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. Depois a gente comenta um pouco mais da figura. A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa com visão normal e outra com caso severo de protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Para qual cartão, os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Segue aí as alternativas. Então nós temos aqui, eu até coloquei uma outra figura, mais colorida, diferente do que a gente tem ali à disposição no caderno. Então eu tenho aqui o sistema RGB, vermelho, verde e azul, e as combinações possíveis, formando aqui o amarelo, essa parte aqui de interseção entre o vermelho e o verde, o magenta entre o vermelho e o azul, o ciano entre o verde e o azul. Então a luz branca, ela é na verdade a composição, a combinação dessa em iguais proporções, é claro, do que nós chamamos aqui de cores primárias, em relação à teoria da luz. O vermelho, o verde e o azul. Claro que aqui também já está embutida as secundárias, provenientes aqui das combinações dessas 3 primárias destacadas na figura para a gente, ok? Vamos dar uma olhadinha na teoria. Então, por que nós enxergamos os corpos? E mais do que isso, por que nós enxergamos os corpos com cores diferentes? O que sensibiliza e como sensibiliza a nossa visão, o nosso órgão aí sensorial, relacionado à visão, o nosso olho, e toda a estrutura ali que compõe o olho, de certa forma que nós temos essa percepção de cores, ou como nós conseguimos enxergar os objetos. O que está por trás disso? Nós temos aqui uma figura bem colorida, vários balões coloridos, a menina com uma roupa também bem colorida. E como é que a gente consegue diferenciar tudo isso? Fazendo um processo inverso, vamos dizer assim, como vocês viram lá na figura inicial, a combinação daquelas cores primárias em relação à teoria da luz, das cores da luz aqui, elas formam o branco, a luz branca. E quando a luz branca passa através de um prisma, por exemplo, como é o caso aqui, acontece a decomposição, a dispersão da luz branca nas suas componentes. Mais adiante nós vamos fazer uma outra questão que vai abordar isso melhor, então não vou me ater muito a essa questão da dispersão da luz agora, mas é interessante a gente já ter isso em mente. E essas cores formam o que a gente chama de espectro visível. Então, a cada cor dessa aqui eu tenho uma frequência ou um comprimento de onda relacionado. Neste caso aqui, está destacado para a gente o comprimento de onda, aqui de 380 até 760 nanômetros. Essa pequena faixa aqui do espectro eletromagnético é o que a gente chama de espectro visível. É a luz, aquilo que consegue sensibilizar o nosso órgão aí, relacionado à visão. Certo? Dando uma olhadinha aqui na estrutura do olho, o que nós temos? Tem uma série de subestruturas que formam o olho aqui humano, é lógico, dos animais também tem algumas coisas comuns, mas pegando aqui o nosso caso como exemplo, e eu tenho aqui destacando algumas partes. A córnea aqui talvez seja a mais conhecida de todos, até
do ponto de vista aí médico, né? O cristalino, que seria a nossa lente natural, né? Essa lente natural é chamada de cristalino, e ela é flexível, né? Ela pode ali, através da ação dos músculos ciliares, né, ter o seu foco modificado, que é interessante para a acomodação da visão, por exemplo, né? A pupila, que seria a abertura, né, efetiva por onde passa os raios de luz, e ela pode ser dilatada, né? Ela, dependendo da quantidade de luz, ela pode diminuir ou aumentar de tamanho, ser mais ou menos dilatada, né? Sabemos disso, por exemplo, quando vamos fazer um exame de vista, né, que você pinga lá um colírio para dilatar a pupila, né, antes de fazer o exame. Temos o corpo ciliar, as demais estruturas, a retina, né, que seria a parte importante aqui, de onde os raios de luz devem ser projetados para a formação da visão. Quando eles são projetados antes ou depois da retina, como a gente costuma dizer, né, ocasiona os defeitos da visão, como a miopia, que é o que eu tenho, né? Ou para outras pessoas, né, a hipermetropia, né? Depois nós podemos também abordar isso com mais calma. O nervo óptico, que faz a ligação, digamos assim, né, com o cérebro, que é o que efetivamente, né, por onde a gente vai realmente enxergar. A nossa visão é uma visão tridimensional, nós temos duas entradas de luz, mas se vocês, a gente não enxerga, né, de forma separada o que cada olho está vendo, vamos dizer assim, né? O que nós temos é uma perfeita combinação, que nos dá, inclusive, essa sensação de tridimensional, uma visão, né, tridimensional, certo? E uma parte aqui interessante, né, para destacar aqui relacionada ao que nós estamos vendo, essa chamada fóvea, né, onde se localizam, né, entre outras coisas, né, os chamados aí cones e bastonetes. Os bastonetes, eles são responsáveis por essa percepção de claro e escuro, né? Enquanto os cones estão relacionados com essa percepção aí de cores, conforme o próprio texto já deixou claro para a gente. Então, a gente tem esses chamados aqui, né, de fotorreceptores, né, relacionados a esse tipo de frequência, né, de luz, no caso dos cones, né, verde, vermelho e azul, e obviamente que você tem, de acordo com a sensibilização, as combinações, como a gente viu, e também os bastonetes, né, relacionados aí a essa percepção de claro e escuro, ok? É uma coisa aqui, até uma relação com o que a gente talvez tenha estudado em biologia, né, sobre essas estruturas aqui que formam o nosso olho. E por que nós enxergamos, ou como que nós enxergamos os corpos, né? Vocês devem se lembrar que quando você começa a estudar lá reflexão da luz, lá no início, provavelmente do segundo ano, estudando ótica lá, né? Aí você tem lá a reflexão regular, vai estudar o espelho plano, as leis da reflexão. A gente diz lá que o ângulo de incidência, né, ele deve ser igual ao ângulo de reflexão em relação ao normal aqui, passaria através, né? Obviamente que eu não vou conseguir talvez desenhar aqui perfeitamente, mas só para vocês lembrarem, né? Aí você tinha lá a normal, faço de conta que é uma normal, o ângulo de incidência aqui, o ângulo de reflexão tem que ser iguais, se é dentro da reflexão regular, né? No caso da reflexão difusa, quando os corpos não são ali perfeitamente polidos, né, você tem a reflexão, né, a reemissão, né, devido à reflexão aqui da superfície em todas as direções, né? É isso que nos permite enxergar os corpos. Eu não preciso estar, né, posicionado ali de tal forma, né, que o raio precise incidir na superfície e ser refletido com o mesmo ângulo de incidência para que eu enxergue aquele corpo, né? Por isso, devido à reflexão difusa, todas as pessoas que estão no ambiente, desde que não esteja ali atrapalhado, né, por uma estrutura opaca, né, um corpo opaco, impedindo que os raios atinjam ali o seu olho, todas as pessoas vão conseguir enxergar um corpo dentro de um ambiente, de uma sala, de onde você estiver aí agora, né? Todas as pessoas que estiverem aí onde você está, neste ambiente, conseguirão enxergar os corpos que estão aí, desde que não esteja atrapalhado por um outro obstáculo, né, opaco, que impeça a passagem dos raios de luz, certo? Então nós enxergamos os corpos por reflexão, né? E é uma reflexão do tipo o quê? Uma reflexão difusa, certo? E em relação à cor, ou a percepção de cor dos objetos também está relacionada com isso. Então imagina que esse vasinho, né, quando ele é iluminado com luz branca, como é que nós estamos vendo ele aqui? Nós estamos vendo ele todo colorido, né?
os talinhos aqui, o caule, né, as folhas verdes, ou seria essas florzinhas aqui, né? É um arranjo provavelmente aí não natural, né? O vaso vermelho ou qualquer coisa assim, né? Esse apoio aqui azul. Então a gente está vendo dessa forma quando esse objeto ele é iluminado com a luz branca, né? Lembrando que a luz branca é composta por todas as outras cores, né? Ali aí primárias e secundárias, né? E assim por diante. Agora, e se o mesmo objeto foi iluminado com uma luz monocromática vermelha? O que quer dizer isso? Uma luz que seja exclusivamente vermelha. Então ela tem uma frequência exclusiva ali do vermelho. Se esse corpo foi iluminado com uma luz monocromática vermelha, como que eu vou enxergar ele? Dessa forma. Aquilo que era vermelho, eu continuo enxergando vermelho. Aquilo que era branco, aqui seria mais uma imagem do que um corpo, né? Eu vou enxergar como branco, né? E aquilo que era azul, verde ou outras cores, eu vou enxergar na cor preta, como vocês estão vendo aqui nessa ilustração, nessa figura. Certo? E se esse mesmo corpo fosse iluminado com uma luz monocromática verde? Da mesma forma, aquilo que é branco eu vou enxergar verde, aquilo que já era verde quando iluminado com luz branca, vou continuar enxergando verde, mas tudo aquilo que era de uma cor diferente, nós vamos enxergar na cor preta. Né? Por quê? Porque ele vai, na verdade, naquelas regiões, como por exemplo o vaso aqui, ó, ele não vai refletir essa luz verde, ele vai absorver. Ele só vai refletir ali a luz o quê? A luz vermelha. Né? Ou quando iluminado com luz branca, ou quando iluminado com luz monocromática vermelha. Certo? Então nós enxergamos os corpos e, consequentemente, as cores, né? Essa percepção de cor, justamente devido à reflexão. Certo? Então, neste caso, com uma luz monocromática verde, aquilo que é branco eu vou enxergar na cor verde, aquilo que é verde eu continuaria enxergando na cor verde, mas aquilo que estava em outras cores, como o vermelho e o azul aqui na nossa ilustração, vou enxergar na cor preta. Né? E quando um corpo é iluminado com luz monocromática azul, né, ou o mesmo corpo aqui agora iluminado com luz monocromática azul, fica até estranho de observar, né? Mas tudo aqui, a menos aquilo que já era azul, que era bem pouco, né? E branco ficará aqui na cor preta, ok? Então esta é a maneira que a gente pode aqui definir como nós enxergamos as cores, né, dos objetos. Então, quando iluminado com luz branca, é isso que eu tenho, mas se o mesmo objeto fosse iluminado com uma luz monocromática vermelha, só veria como vermelho, né? Aquilo que já era vermelho, que era branco, e o resto eu não veria na sua cor que realmente é quando iluminado a luz branca. Eu veria na cor preta, porque vai absorver o vermelho e não vai refletir nada. Ok? Essa é a nossa ideia de percepção das cores. Né? E se eu tiver aqui um corpo branco iluminado com uma luz monocromática verde? Nós vimos isso agora, né? Veremos ele na cor o quê? Verde. Se ele for iluminado com a luz monocromática vermelha, nós vamos ver esse corpo como vermelho. E a mesma coisa com um violeta aqui, por exemplo. Né? Se ele for um corpo, né, que a gente sabe que é preto quando iluminado com luz branca, né, porque ele absorve tudo e não reflete nada, ele vai continuar absorvendo e continuaremos vendo esse corpo como sendo o quê? Um corpo com cor preta, que nós chamamos de cor preta. Ok? Voltando à nossa questão, então, os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tom vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. Cronotopia é um tipo de daltonismo em que a diminuição ou ausência de receptores da cor o quê? Da cor vermelha. Então, tudo aquilo que estiver relacionado com a cor vermelha, a pessoa que tiver algum problema aqui não vai enxergar muito bem. Né? Considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa com visão normal, né? Obviamente relacionado a isso aqui que a gente está tratando, e outra com caso severo de protanopia. Neste teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Para qual cartão os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Olha, para o vermelho já sabemos que não vai ser, né? O amarelo também não, porque aqui eu tenho a combinação entre vermelho e verde. Magenta também não, porque aqui eu tenho a combinação entre vermelho e azul.
O branco também não, depende do vermelho ali, né, para a formação. Então, sobrou para a gente o quê? Azul, ciano ou verde, né? Quando nós procuramos aqui a alternativa, o que nós temos? Azul, né? Porque o branco não daria, amarelo também não, magenta também não e o vermelho também não. Então essa é a resposta correta da questão. A questão bem simples, né? Mas a gente conseguiu explorar aqui algumas coisas relacionadas, ok? Para finalizar, só uma curiosidade, e aqui eu achei interessante destacar, né? Em relação à cor dos pigmentos, né? Quando a gente fala da luz, é o sistema RGB, né? Vermelho, azul e verde. Quando a gente fala em cor de pigmentos, geralmente quando se fala nas primárias, né, quando se está falando de pigmentos ali, né, de tinta e etc., a gente considera, na verdade, o magenta, ciano e amarelo. E a combinação dessas três primárias, no caso aqui, de pigmentos, né, deixando claro, não estou falando de luz, em iguais proporções, gera o que é chamado de cor preta, ok? Mas veja que aqui nós temos também uma interseção, né? Levando ao que a gente tinha lá na nossa figura inicial. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.